Pessoal, eu sou o Cadu, sou líder de Advanced Analytics na imagem e queria falar um pouco para vocês sobre o uso de Machine Learning na predição de safras. Ano passado, eu apresentei o ArcGIS Pro como ferramenta de exploração de dados e de Machine Learning nesse mesmo AgriSummit. Foi um desafio que a equipe de marketing de indústria de agronegócios me passou, onde eles me desafiaram a conseguir predizer o ATR usando a plataforma ArcGIS, né? E como o Pro tem a capacidade de algoritmos de Machine Learning, de regressão linear, eu usei esses algoritmos do Pro e tive bons resultados, né? A gente conseguiu chegar em valores estatísticos, né, bem comprovados, bem válidos, e também conseguimos comprovar em campo que aquelas predições estavam batendo de fato com a realidade. Mas a gente ficou muito falando da questão técnica de predição de ATR, né? Mas qual o valor disso para o negócio? Então, eu não estou aqui novamente para falar sobre algoritmos de Machine Learning, simplesmente, mas apontar o benefício do uso desses algoritmos, né, bem treinados para essa predição e o impacto que eles têm no negócio, né, das usinas. Então, vamos começar novamente? Então, oi pessoal, eu sou o Cadu, eu estou aqui para falar não de predição de safra, mas para falar de planejamento de safra. Eu não estou aqui para falar hoje sobre algoritmos de Machine Learning fazendo a predição de ATR. Eu estou aqui para falar sobre redução de custos, né, pela a menor movimentação das minhas frentes de colheita, né, e uma maior assertividade no valor do ATR. Né? Mas eu estou aqui para falar de negócio e não simplesmente de tecnologia. Tá? Qual a nossa agenda de hoje? Falar um pouquinho dos objetivos do negócio, para colocar todo mundo aqui na mesma página. A gente está falando principalmente de usina, mas essa solução, claro, ela pode ser aplicada em outras indústrias, né? Então vou dar um pouco do contexto. Vamos falar, sim, de treinamento de algoritmos de Machine Learning, vamos falar de execução e predição de cenários, vamos falar de sequenciamento da colheita, vou fazer uma breve demonstração e a gente chega na nossa conclusão. Então, qual o objetivo do negócio? Né? Qual o objetivo desse planejamento de safra? Para que eu faço planejamento de safra? Eu quero aumentar a produção ou reduzir custo? Isso vai muito de como está o valor do meu produto do mercado. Né? Se eu tenho um mercado que não está dando muito valor ao meu produto, provavelmente eu vou focar na redução de custo e não tanto na produtividade. Né? Se eu tenho um mercado que realmente está pagando bem pelo meu commodity, eu vou focar realmente na maior produtividade. Hoje eu vou falar sobre um cenário aqui de redução de custo. Essa redução de custo é a redução de custo pela redução do tempo e de interrupção das frentes de colheitas. Né? Então, movimentar menos a frente de colheita, né? e quando necessário, de modo otimizado, eu fazer essa movimentação. Planejar melhor as frentes de plantio, de renovação, né, dos meus talhões. Né? E como que eu faço isso? Fazendo melhores predições de ATR, de TCH, do dia da colheita, né, e otimizando a rota entre os blocos e talhões. Então, para a gente ter uma ideia, quando eu começo uma frente de colheita, se eu tenho que parar essa frente e movê-la para outro talhão, eu perco tempo. Máquina parada é máquina com diesel sendo consumido sem estar colhendo. Né? Então, é perda de produtividade e eu tenho um aumento no custo. Então, toda vez, né, que eu tenho uma questão logística de ficar movimentando a minha frente para lugares distantes, eu tenho esse problema. O ideal é que a gente consiga fazer, né, uma movimentação da frente de colheita de modo otimizado. Né? Porque aí eu estou garantindo a alta produtividade e a redução de custo pela menor movimentação dessa frente. Ano passado, como eu disse, a gente usou o ArcGIS Pro para fazer todo esse algoritmo de predição do ATR. Esse ano a gente fez um pouco diferente. A gente usou sim o Pro, mas o Jupyter Notebook, né, que é integrado ao Pro, e a gente fez todo o treinamento do Machine Learning no Jupyter Notebook. Também, diferente do ano passado, a gente ficou restrito ao ATR, esse ano a gente fez a predição do ATR, do TCH, do dia ótimo para a colheita e também da estimativa de cana,
porque a gente tem o número de hectares naquele talhão, naquele bloco, aplicado o TCH, a gente chega na quantidade de cana. E também a estimativa de açúcar recuperado naquele, a estimativa de previsão, né, de açúcar recuperado naquele talhão, naquele bloco. Diferente também do ano passado, a gente salvou esse ano os algoritmos, ou seja, eu treino meu algoritmo e eu salvo aquele algoritmo. A qualquer momento eu posso buscar aquele algoritmo e aplicar novamente para criar cenários, né, para fazer outras predições. Eu posso até ter versões diferentes do meu algoritmo salvado e usar um que esteja mais adequado a uma área ou a outra. A partir do momento que eu tenho para cada bloco, para cada talhão, a quantidade estimada de cana que eu vou recolher daquela unidade, eu posso agora trabalhar a questão da rota. Quando eu vou trabalhar as questões de rota, eu já tenho, com a predição e as estimativas, a quantidade de cana do bloco e talhão, né? Eu sei também a data prevista, e eu posso colocar um range de datas ali onde eu posso trabalhar, né? Eu tenho a quantidade de colhedeiras que eu tenho a capacidade dos meus canavieiros, né? Tudo isso a gente consegue colocar num algoritmo de roteirização para ele determinar qual o melhor roteiro de colheita. Agora eu quero fazer uma pequena demonstração, né, de um painel que foi criado para poder apresentar tudo isso que eu estou falando até agora. Bom, vamos começar a nossa demonstração aqui apresentando. Estou mostrando para vocês aqui o Jupyter Notebook, né? Então, a gente fez a carga dos dados de CSV para um data frame do Pandas, né? Aqui está o data frame carregado. Desse data frame, o que a gente vai fazer? A gente vai selecionar algumas variáveis para serem passadas para o algoritmo de Machine Learning para que ele faça a predição, né? Aqui você já viu que o esquema é completamente diferente, porque a gente usa algumas técnicas para deixar mais adequado ao algoritmo, né? Aqui a gente faz a configuração dos hiperparâmetros, né, de dias, ATR e TCH. Eu vou passar rapidamente aqui para esse código, né? E aqui a gente, de fato, está treinando e salvando, o mais importante, está salvando a predição de dias, né, salvando a predição de ATR, né, e salvando também a predição do TCH, ok? Bom, agora que elas estão salvas, o que a gente vai fazer? A gente tem a capacidade de, a qualquer momento, recuperar esse algoritmo treinado e executá-lo, né? Então, eu estou aqui recuperando o algoritmo, tá? A gente vai simular dados aqui de um talhão, tá? Tá vendo os dados aqui que ele está simulando, né? A gente vai criar um data frame de uma linha só e passar esse data frame para os nossos algoritmos de Machine Learning. Então, na predição ATR, você vê aqui com 1.200 dias, para esse talhão está dando 119 o ATR. Eu vou fazer algumas simulações aqui, trocando as datas, o número de dias, né? Você vai ver que tem mudança aqui no ATR predito, né? Aqui é o maior, quando tem 950. Né? Mesma coisa no TCH. Aqui o TCH, a gente começa com 900, ele está dando 100 de TCH. Né? Se eu mudar o número de dias, né, ele também muda aqui o meu TCH. Tá? E por fim, além de ter a capacidade de gerar cada valor, eu também estou criando aqui curvas. E a gente conseguiu ter a curva da TR e a curva do TCH. Também geramos as duas curvas juntas. Deixa eu executar aqui. Bom, então temos as duas curvas juntas. Reparem que existe um ponto aqui de convergência entre o TCH e o ATR. Talvez essa aqui fosse a melhor data para a colheita. Bom, esse painel, né, ele tá dividido, tá, em 4 grandes blocos. Tá? Eu tenho o bloco aqui dos indicadores, o meu mapa, a lista de sequência, as minhas listas e a parte dos gráficos aqui embaixo. Ok? Eu tenho um gráfico de estimativa de açúcar recuperado pela data, então a gente até consegue ver a queda de cana, né, e também da quantidade de talhões. Mas a gente consegue perceber bem, né, a safra entre abril e novembro aqui, que são de fato onde a safra está acontecendo. Né. Então eu tenho o número de talhões, a área total em hectares, eu tenho as informações de ATR e TCH, né, que são já valores que foram preditos com o algoritmo de Machine Learning, né.
eu tenho a produção de cana, que nada mais é que a previsão do TSH aplicada à área total, tá? Em hectares, né? Eu tenho também, a partir da produção de cana, considerando, né, alguns parâmetros, né, o número de dias necessário, considerando 850 toneladas por dia, né, para extrair toda essa cana, né? E também tenho, considerando os canavieiros de 63 toneladas, né, eu tenho o número de viagens necessárias para escoar toda essa cana do campo para a usina, né? E ainda tenho também o indicador da produção de açúcar dessa área geográfica que eu estou vendo, tá? Tanto os indicadores quanto o gráfico, ele é sensível à área que eu estou usando no mapa. Então, se eu fizer esse zoom aqui, vocês vão ver que os indicadores, eles mudam, né? O que isso está me dizendo aí? Né? É que essa região aí, né, tem esses indicadores, tá? Mas mais importante, se a gente vê que tem uma concentração em julho, em agosto e em setembro, né? E pode haver aqui alguns gaps, né, de passar de um talhão para o outro, né? E aí eu tenho aquela questão justamente da movimentação das máquinas, né? Onde eu vou ter um aumento de custo e uma perda de produtividade, né? Além dessa questão desse filtro espacial, tá? A gente pode também fazer um filtro que seria mais temporal, né? Então a questão espaço-temporal aqui é separada, tá? Então vamos fazer um filtro aqui em maio, né? E os indicadores vão ser atualizados para esse mês de maio, tá? Então a minha colheita esperada para os talhões que estão com essa data em maio, seria essa quantidade aqui de açúcar, né? É uma outra maneira de eu conseguir enxergar o meu planejamento. Mas eu ainda posso combinar as duas coisas. Eu posso combinar o filtro espacial com o filtro temporal, né? E aí, dessa minha região geográfica, o que eu tenho, por exemplo, para colher em agosto, né? Eu vou ter 6 talhões, né, produzindo 2 toneladas de açúcar, né? Então, eu tenho essas maneiras, né, de atualizar os meus indicadores e entender como está meu planejamento, mas, além disso, eu ainda tenho outras possibilidades. Aqui a gente percebe, né, que eu tenho 16 dias de frente de trabalho, que são mais ou menos a quantidade de dias que eu vou demorar para colher isso aqui até a minha nova produção aqui em setembro, tá? Então, parece bem adequado essa região. Eu ainda posso trazer para o mapa a indicação da sequência do talhão e observar no mapa se aquela sequência, se aqueles talhões estão bem sequenciados ou se eu vou ter alguma movimentação. Aqui eu trouxe também as rotas que foram criadas, tá? E ainda tem uma terceira maneira de estar conferindo meu planejamento, tá? Então vamos olhar esse bloco de talhões aqui, né, onde eu vou ver a sequência que foi determinada pelo algoritmo de rotas, tá? Então você vê que ele está respeitando bem o bloco, né? O algoritmo de rotas tentou sempre escolher de talhões com maior ATR como prioridade, mas vai chegar um momento onde vocês vão ver que esse bloco se esgota e ele vai para outra região. Nesse momento eu tenho um salto e esse salto é daquelas condições onde eu tenho que parar, né, meu maquinário e tenho que fazer essa mudança logística para outro talhão. Aqui você vê que a distância é bem grande, né? Talvez a gente pudesse planejar melhor e fazer esse salto para uma área, para um bloco mais próximo. Bom, espero que vocês tenham gostado da demo. Foi um prazer fazer essa demo usando todos esses dados, né, dados a partir de Machine Learning, e eu espero ter conseguido mostrar o valor, de fato, do planejamento de safra e a necessidade de ter uma boa predição, né, para poder suportar esse planejamento de safra. Então, de fato, investir na predição de ATR, na predição de TSH, no dia de colheita, é importante porque ele atende a um objetivo de negócio. Ele vai te ajudar a roteirizar bem a colheita, porque eu sabendo quanto eu vou colher de cada bloco, cada talhão, eu sabendo qual equipamento para a colheita está disponível, eu consigo roteirizar bem e atender às minhas demandas da usina. Além disso,
Eu consigo agora gerar cenários diferentes, né? Ou seja, eu não preciso, no momento da colheita, tentar melhorar a logística. Eu já posso fazer no momento de plantio, de renovação dos blocos e talhões, eu já tenho a capacidade, nesse momento, de estar definindo a minha logística de colheita. E se eu perceber nessa logística de colheita alguma falha, algum gap, eu posso corrigir no momento do plantio, no momento de definição dos blocos de recuperação. E também é muito importante, toda vez que a gente fala, não só de machine learning, né, mas de toda análise que suporta uma ação, que a gente verifique se a ação está sendo eficaz. O algoritmo de machine learning precisa ser retreinado, ele precisa saber se ele está de fato dando o resultado certo. Mas não é só o algoritmo de machine learning. A gente tem que saber se toda aquela análise, se todo o nosso planejamento está de fato atendendo ao objetivo de negócio. Então, além disso, a capacidade de repetição e a capacidade de usar esses dados para confirmar a realidade, ela é muito importante. Bom, pessoal, eu chego então ao final aqui da minha apresentação. Espero que vocês tenham gostado bastante. Foi um prazer estar aqui novamente, né? E vamos lá, vamos usar algoritmo de machine learning, vamos desenvolver isso, mas sempre com o objetivo de negócio. Obrigado.